Oi, pessoal do quarto ano. Tia Fátima tá aqui para a aula de geografia, continuando aquela unidade que está falando da contribuição dos diferentes povos que vivem no Brasil, que chegaram ou os que já viviam aqui, né? Então, na aula passada, a tia Fátima falou sobre a contribuição dos povos indígenas, né? Que tem muita contribuição, apesar de ter diminuído tanto, né? Com a chegada principalmente dos portugueses aqui, que acabou diminuindo demais o número, né, de índios no Brasil, mas a grande contribuição que eles deixaram de comida, de palavras, de festas, né? Então, muitas contribuições. Agora, na página 102, nós vamos falar da contribuição dos europeus. Página 102, ok? Então, gente, por volta do século XVI, os povos europeus, principalmente os portugueses, começaram a vir muito para o Brasil para conhecer, para procurar riquezas, para tomar posse da terra, né? Então, gente, a maior contribuição dos portugueses para nós é o idioma, que a gente fala o idioma deles, né? Tanto que em toda a América do Sul, o único país que fala português é o Brasil, porque foi o único país colonizado por Portugal. Os outros países, a influência é da Espanha. Então, todos os outros povos da América do Sul falam o espanhol, né? E nós o português. Então, já é uma influência dos portugueses aqui. Eles chegaram, tomaram posse da terra, tomaram as terras dos índios que a gente viu ali, né? E permaneceram no Brasil porque queriam lucrar com as nossas terras, né? No início ficaram muito pelo litoral do Brasil e aí não encontraram ouro, que era o objetivo principal deles. Aí, mas não encontraram o ouro, resolveram tomar posse do Brasil porque eles ficaram com medo de outros povos europeus tomarem posse daqui, principalmente os franceses, né? Aí eles dividiram o Brasil nas capitanias hereditárias, que a tia Fátima já falou para vocês, e foram expulsando os índios das suas terras, né? Então, gente, nesse período, teve menos português do que escravos, porque quando Portugal resolveu tomar posse do Brasil, eles resolveram plantar a cana de açúcar, né? E a mão de obra para a cana de açúcar, para plantar, cuidar, colher, foi primeiro eles tentaram escravizar os indígenas. Só que eles acharam mais lucrativo pegar os africanos, trazer para cá, porque aí era um comércio que daria muito dinheiro para eles. Então, mesmo nesse início aí, o Brasil começou a receber escravos, né, africanos em grande quantidade para trabalhar nos engenhos, que eram as fazendas de plantação de cana, tá? Então, olha, até 1850, mais ou menos, chegaram aqui no Brasil 500 mil europeus, mas e os africanos? 500 mil europeus, mas chegaram no Brasil cerca de 4 milhões de africanos para trabalharem aqui no Brasil como escravos. Então,
Olha, proporção muito menor de europeus em relação aos africanos, né? Que não vieram porque queriam, né? Eram obrigados, eram capturados lá na África e eram obrigados a vir para cá, morar nos engenhos e gerar lucros para Portugal. Aí já no final do século XIX, após a proibição, 1888, teve uma lei que proibiu trazer mais escravos para cá. Então, os que estavam aqui continuavam sendo escravos, continuavam trabalhando na lavoura, né? E aí começaram a chegar outros europeus para trabalhar aqui também no Brasil. Porque a partir do momento que foi proibida a escravidão, que foi a Lei Áurea, né? Aí teve primeiro uma lei, né, que não deixava mais trazer escravos para cá. Então, quem estava aqui já continuava escravos, né? Mas não podiam mais entrar escravos. A partir de 1888, foi assinada a lei que proibiu definitivamente de escravizar. Então, a mão de obra no Brasil não poderia mais ser de escravos. Aí precisava de pessoas trabalhando, né? Só que aí resolveram investir em mão de obra que seria paga, né, para trabalhar aqui. E aí começaram principalmente chegar os italianos. Os italianos começaram a vir para cá porque a Itália estava com problemas, crise econômica, então os italianos acharam que se eles viessem para cá, que eles iriam trabalhar e depois conseguiriam voltar para a Itália. Só que na sala, depois a tia Fátima conta o que aconteceu. Não foi bem isso, né? Eles vieram recebendo, mas recebendo salários baixos e acabaram tendo que ficar aqui. Então, com a proibição da mão de obra escravo, o escravo não recebia salário nenhum, era obrigado a trabalhar sem salário. Com a proibição da Lei Áurea, né, assinada no dia 13 de maio de 1888, foi proibido a escravidão no Brasil, a escravidão. E aí os portugueses, né, resolveram investir em mão de obra de pessoas da Europa. E os que vieram trabalhar principalmente na plantação de café foram os italianos. Aí começaram a chegar italianos. E com a produção do café, começaram a abrir fábricas no Brasil para atender a produção do café e a exportação, porque a plantação do café foi também para vender fora do Brasil. E com isso foram abrindo indústrias, né, fábricas, para atender as necessidades do café que seria exportado, que seria vendido para fora do Brasil, né? Então, por exemplo, eles precisavam de sacos para colocar o café para ser transportado, abriram indústrias. E aí, próximo das plantações de café, começaram a abrir as indústrias. E aí vieram também europeus para trabalhar nas indústrias que era pago, tá? Trabalho pago, não tinha mais escravos. E aí, gente, os portugueses já estavam aqui. Para a plantação de café, né, na lavoura do café, vieram italianos e depois espanhóis. E aí, gente, começaram a vir também alemães. Os alemães se estabeleceram principalmente no sul do Brasil.
sírios, turcos e depois chegaram os japoneses também, que a tia Fátima até comentou que tem muita colônia japonesa no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Tem até bairros só de japoneses aqui no Brasil, ainda continua, né? Então, olha, aqui na imagem tá falando família de imigrantes italianos com todos os seus pertences, tudo que eles tinham, eles traziam, chegando ao Brasil no ano de 1910 para trabalhar principalmente na plantação de café, ok? Aí, gente, eles começaram a vir para cá e como veio bastante, né, italianos e cada um desses que vieram, eles vieram trazendo também os seus costumes, as suas tradições e foram se estabelecendo no Brasil, tá? E com isso, essa tradição, esses costumes foram também sendo assimilados pelas pessoas que viviam aqui no Brasil. Tem uns, eu postei um vídeo para vocês na aula passada de uma cidade que é basicamente no sul, que é de alemães, né? Então as crianças vão para a escola, aprendem o alemão, vocês devem ter visto quem assistiu, tudo muito limpinho, as festas que eles ainda comemoram, que é tradição da Alemanha, e isso também italianos, colônia portuguesa, todo mundo começou a vir, se estabelecer no Brasil e trazer as suas festas, os seus costumes, né? E hoje, em alguns lugares, eles comemoram e até pessoas de outra nacionalidade participam dessas festas deles. Então, olha aqui, em São Paulo também tem colônia italiana. Então, as festas italianas, né, em diferentes bairros de São Paulo, e aí eles preparam as suas comidas típicas, fazem as danças que é costume deles lá, tá bom? E atrai um grande número de pessoas de diferentes origens e aqui eles permanecem, vão formando as suas famílias e são descendentes de italianos que vieram para a plantação de café e que foram ficando, trazendo a sua cultura, as suas festas e hoje as pessoas que quiserem até participar dessas festas podem participar, né? Então é o que a tia Fátima explicou na página 102. Então, olha os italianos no sul do Brasil também, página 103, ok? Então, a região sul do Brasil recebeu muitos imigrantes. Imigrantes são pessoas que saem do seu país e vêm para cá, tá? No caso, tá falando dos italianos. Entre os séculos 19 e 20, o Brasil recebeu muitos imigrantes que aqui se estabeleceram, tá? E aí eles contribuíram para aumentar a diversidade e a mistura entre os povos, os diferentes povos. Por isso que a cultura brasileira é muito rica, porque tem muitos imigrantes que vieram, se estabeleceram, mas quiseram continuar com as suas tradições, com seus costumes, com as suas festas e alguma coisa passou a fazer parte da cultura brasileira, tá? Olha, entre os anos de 1855 e 1894, calcula-se que chegaram no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, 8.941 italianos, né? Vieram para trabalhar produzindo na terra, tá? Principalmente na plantação do café.
Agora, entre os anos de 1882 até 1914, olha lá quantos italianos, 154.682 italianos já chegaram no Rio Grande do Sul, outro estado da região sul, né? Região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, gente, vieram de diferentes regiões da Itália e começaram a viver aqui, procurando melhores condições de trabalho, de vida, se estabeleceram aqui, formaram suas famílias e tem hoje pessoas que nasceram no Brasil, né, dessas diferentes origens, italianos, alemães, japoneses, mas que a família veio da Itália, eram totalmente italianos e que se estabeleceram no Brasil, ok? Olha, tem um mapa do estado aqui. Então tem Santa Catarina no primeiro, a capital, a bolinha aí, ó, Florianópolis, capital de Santa Catarina. Depois, o de baixo é o Rio Grande do Sul. A bolinha representa a capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Aí tem limites do estado, limites internacional. Internacional é a parte que faz fronteira ali, né, com países da América do Sul. Então, número de italianos que entraram no estado. Os que chegaram em Santa Catarina, olha lá, são 8.941 italianos. Então, é só para colocar esse número aqui. Depois, mais tarde, até 1914, né? Aí começaram a chegar no Rio Grande do Sul, 154.682. Veio em maior número, né? E aí se estabeleceram, abriram seus negócios, arrumaram empregos e se estabeleceram aqui. Agora, no sul também é muito grande, que a tia Fátima falou na última aula, a colônia alemã. Vieram muitos alemães, eu até expliquei na última aula. O sul do Brasil estava com poucos habitantes, então o próprio governo começou a incentivar que pessoas viessem ocupar, né, esse espaço que hoje é a região sul, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? E aí vieram mais. Hoje em São Paulo existem colônias japonesas, o bairro inteiro de japonês. Tem os italianos que começaram a abrir as suas pizzarias, aí tem em alguns restaurantes, tem suas danças típicas, né? E por aí vai. Então, são os europeus chegando ao Brasil, ok? A tia Fátima vai deixar essa próxima explicação, que é a contribuição dos africanos e depois dos asiáticos, né? Que foram os que vieram do continente asiático, principalmente japoneses, ok? Tia Fátima vai explicar até aqui para a aula não ficar muito longa. Eu adoro porque essa geografia aqui tá parecendo história. E a tia Fátima, se fosse na sala, eu tenho um monte de coisa para contar desses povos. Mas a tia Fátima não quer alongar essa aula de geografia, ok? E para também não demorar muito a aula, depois eu marco a tarefa e vocês vão fazendo, tirando as dúvidas do jeito que a gente sempre faz, ok? Depois eu volto com a minha aulinha de português. Beijos, amo vocês!